The air in our apartment always smelled like desperation and stale frying oil. A greasy, cloying scent that clung to the worn fabric of the couch and seeped into the very fibers of my clothes. I could never quite scrub it out, no matter how many times I ran the scratchy detergent through the ancient washing machine in the building's basement. That smell was the soundtrack to my early life, a constant, low thrum beneath the cacophony of my parents' arguments, their voices rising and falling like a broken siren in the next room. I was 14, but I felt 90. The weight of their debts, invisible yet palpable, pressed down on my shoulders like a physical burden. It wasn't just the overdue rent notices that occasionally slipped under the door, or the collection calls that made the landline shriek like a banshee before one of them would snatch it up, snarling. It was the way my mother would sigh, a deep, shuddering sound that started in her gut and ended in a whisper of despair whenever she looked at the empty refrigerator. It was the way my father's eyes would glaze over, a haunted, distant look, when he came home from another failed shift, the faint smell of cheap whiskey already on his breath. Our apartment, a cramped two-bedroom box on the third floor of a crumbling brick building, was a monument to deferred maintenance. The linoleum in the kitchen was cracked and peeling, revealing the grimy concrete beneath. A persistent patch of mildew bloomed in the corner of my tiny bedroom, a dark, fuzzy stain that no amount of bleach could entirely conquer. I slept on a mattress that sagged in the middle like a hammock, the springs groaning in protest with every shift of my restless body. The window overlooked a graffiti-splashed alley, where stray cats sometimes fought over scraps, their yowls piercing the night. One night the argument escalated beyond the usual verbal sparring. The clatter of a dropped pot, a sharp, metallic clang, echoed through the thin walls. My mother's voice, usually a tired murmur, became a furious torrent. "How are you going to eat, George? Tell me!" The landlord called again. "He's threatening eviction." "Where is the money?" My father's reply was a low growl, indistinct, followed by the shattering sound of glass. My heart hammered against my ribs, a wild drum in my chest. I pressed my face into my lumpy pillow, trying to muffle the sounds, but they seeped into my bones. The silence that followed was even worse, a heavy, suffocating blanket that seemed to absorb all the oxygen in the room. I lay there, rigid, listening to the drip, drip, drip of water from the kitchen tap, a mocking rhythm in the profound quiet. That was the night I decided. I couldn't bear it anymore. The constant anxiety, the gnawing hunger, the shame of being poor. I was tired of watching my parents drown, and even more tired of feeling myself dragged down with them. I needed an escape, not just for myself, but for the future I craved, a future free from the oppressive weight of their past. My business started as most desperate ventures do, from a small, almost accidental discovery. I had always been good with my hands, a knack for fixing things that my father, despite his own mechanical inclinations, never seemed to harness for profit. Our ancient laptop, a relic from a forgotten era, had finally given up the ghost. While my parents lamented its demise as yet another expense they couldn't afford, I saw it as a puzzle. I spent hours poring over dusty manuals I found online at the public library, watching grainy YouTube tutorials in the dim glow of the screen. Slowly, painstakingly, I took it apart, cleaned its clogged fans, resoldered a loose connection, and brought it back to life. The flickering screen, when it finally lit up, felt like a beacon. My mother, for once, didn't sigh. She just stared, her mouth slightly agape. You fixed it?" I nodded, a small surge of pride warming my chest. Yeah, it was just a loose wire. Word spread, as it does in close-knit, struggling communities. First, it was Mrs. Henderson downstairs, whose ancient desktop refused to boot. Then Mr. Petrov across the hall, whose tablet screen was spiderwebbed with cracks. I charged next to nothing, just enough to cover the cost of parts, and a little extra for myself. My workspace was my bedroom floor, illuminated by a cheap LED lamp, the air thick with a smell of solder and old dust. My tools were a mishmash of screwdrivers pilfered from my father's forgotten toolbox, a cheap soldering iron I bought with my meager earnings, and a magnifying glass. I learned to troubleshoot, to diagnose, to fix. I specialized in old, discarded electronics, breathing new life into forgotten devices.
I'd scour local garage sales and online forums for broken phones, cracked laptops, defunct gaming consoles. I'd bring them home, meticulously repair them, and then resell them for a modest profit. It was slow, grueling work. My fingers became calloused, my eyes often strained from staring at tiny components. Often, I'd work late into the night, the only sounds the soft click of my tools, the gentle hum of a newly revived hard drive, and the distant wail of a police siren. Sleep was a luxury I couldn't afford, not when there was money to be made, a future to build. My parents, initially, were dismissive. "What are you doing, hunched over those broken toys?" my father would grunt, shuffling past my makeshift workshop. "Go get a real job, earn some real money." He didn't understand the concept of a side hustle, of building something from nothing. My mother was more pragmatic. "Don't break anything else you hear. We can't afford it." They saw only the clutter, the wires, the small, almost invisible progress. They didn't see the growing stack of crisp dollar bills I carefully tucked into an old shoebox hidden deep under my bed. Every dollar felt like a victory, a tiny chip at the mountain of debt that loomed over us. The first real turning point came when I managed to fix an almost new gaming laptop that a neighbor had dropped. The screen was shattered, the hinge mangled. I spent a week sourcing the parts, ordering them online with a prepaid debit card I'd bought with my own cash. When I returned it, looking pristine, the neighbor was ecstatic. He paid me double my asking price, a thick wad of bills that felt impossibly heavy in my hand. He even gave me a glowing review on a local community forum, and suddenly the trickle of customers became a steady stream. The shoebox grew heavier. I started meticulously tracking my income and expenses in a battered notebook. I learned about profit margins, inventory, customer service. I was a sponge, soaking up every bit of information I could find about running a small business. My grades, predictably, suffered, but I considered this my real education. One afternoon, a particularly large stack of bills arrived, overdue utility notices, a final demand for credit card debt, and a menacing letter from the landlord. My mother sat at the kitchen table, her head in her hands, her shoulders shaking. My father was nowhere to be seen. The smell of fear hung heavy in the air, eclipsing even the stale oil. I walked over to her, my heart aching. "Mom," I said, my voice softer than I intended. "It's okay." She looked up, her eyes red-rimmed and swollen. "No, it's not okay, sweetie. It's never okay. We're drowning." I took a deep breath. This was it. The moment I had been working towards, secretly. I went to my room, pulled out the shoebox, and brought it back to the kitchen. I dumped its contents onto the worn kitchen table. Stacks of $20 bills, 50s, even a few hundreds, fanned out across the faded linoleum. My mother gasped, a sharp, choked sound. She stared at the money, then at me, her eyes wide with disbelief. What is this? Where did you get this?" "It's from my business," I said, trying to keep my voice steady. "Fixing electronics. I've been saving." She picked up a stack of 20s, her fingers trembling. This is thousands of dollars." "Enough to pay everything," I said, pointing to the pile of overdue bills. "All the old debts, the rent, the electricity, the credit card, everything." The silence in the kitchen was profound, different from the usual tense quiet. This was a silence of shock, of incomprehension. My mother slowly started to cry, but these were different tears. Tears of relief, of exhaustion, of something I couldn't quite name. When my father came home later, smelling of cheap beer and desperation, he found my mother sitting at the table, clutching a wad of cash. He looked at the money, then at me, a suspicious glint in his eye. "What scam are you pulling now?" he slurred. "No scam, George," my mother whispered, her voice still hoarse. "Our daughter, she paid everything, all of it." Quote, his jaw dropped. He looked at the bills, then back at me, a flicker of something unreadable in his eyes. Not pride, not gratitude, but a strange mixture of awe and resentment. "All of it?" he repeated, a tremor in his voice. "Yes," I confirmed, standing a little straighter. "All of it." The relief that washed over me was intoxicating, the purest form of freedom I had ever known. No more collection calls, no more eviction threats, no more the heavy scent of desperation. For the first time in my life, our apartment felt lighter.
But the air around my parents had changed, subtly. There was a new tension, a new layer of unspoken expectation. They started asking for money for small things, a new pair of shoes, a night out, a loan for a sure-thing investment. I gave them some, always carefully, always with a growing knot of unease in my stomach. I saw the way their eyes lingered on my shoebox, even after I'd moved it to a safer, more concealed spot. I was 16 when I realized I needed a bigger space, a real workshop, and more importantly, my own talk space. My business had outgrown my bedroom floor. I was making significant money now, enough to open a small, legitimate repair shop. But more than that, I craved solitude, a place where I could breathe without the suffocating weight of my family's problems. I started looking, not for a shop, but for a home. A small, quiet house, far from the city's grime, with a patch of green and a locked door. I pored over listings online, spent weekends driving around quiet neighborhoods, my heart aching with a longing I hadn't known I possessed. And then I found it. A tiny two-bedroom cottage nestled on a tree-lined street in a peaceful suburb, about an hour's drive from my old apartment. It was old, needed work, but it had good bones, a small yard, and a detached garage that would be perfect for my workshop. It was modest, but it was mine. I emptied my savings, every last penny I had earned, through countless hours of painstaking work, and paid for it in cash. The feeling of signing those papers, of receiving the keys, was like shedding a skin. I was free. The day I moved in, the air smelled of fresh paint, sawdust, and possibility. The silence, initially unnerving, soon became a comforting balm. No arguments, no sirens, just the gentle rustle of leaves outside my window. I spent weeks transforming the garage into a functional, clean workshop, setting up my tools, my workbench, my inventory. I felt a sense of peace I had never known. This was my sanctuary, built with my own hands, my own sweat, my own ingenuity. I invited my parents over for dinner, a few weeks after I settled in. I cooked, something I rarely did, and set the table with mismatched plates I'd bought from a thrift store. The evening started stiffly. They admired the house, their compliments tinged with a strange, almost envious tone. "It's quiet," my mother said, looking around the living room, her voice a little too loud in the stillness. "Yes," I replied, a small smile playing on my lips. "That's why I chose it." My father, ever practical, asked, "So how much did this set you back? You must be rolling in it." I hesitated. It was a good deal, and I paid cash. His eyes widened, then narrowed. "Cash? All this time, you had that kind of money?" The evening ended cordially enough, but there was an invisible barrier that had risen between us. Their visits became less frequent, their phone calls shorter. I sensed a distance, a coldness, but I attributed it to their own struggles, their own inability to escape the life I had left behind. I tried to bridge the gap, offering help, suggesting solutions, but they always waved me off. Then, one crisp autumn morning, a thick envelope arrived in my mailbox. The paper was heavy, official-looking, emblazoned with a law firm's letterhead. My hands trembled slightly as I tore it open. Inside, a formal document, dense with legalese, stared back at me. My eyes scanned the words, then rescanned them, trying to make sense of the dizzying jargon. Plaintiff, George and Eleanor Miller. Defendant, my name. Claim, unjust enrichment, breach of implied contract, recovery of investment funds. My breath hitched. The quiet of my home, my sanctuary, was shattered by the roaring in my ears. The paper slipped from my grasp, fluttering to the polished wooden floor. My parents were suing me. O papel deslizou dos meus dedos. A borda do envelope ainda úmida com a saliva que USI para o brilho e caiu sem cerimônia sobre o piso de carvalho polido. O som, farfalhar suave e quase inaudível, foi estranhamente amplificado pelo rugido que de repente preencheu meus ouvidos. Som que não vinha de fora, mas do sangue pulsando furiosamente nas minhas têmporas. Minha respiração ficou presa na garganta, no apertado de ar e pânico que me impedia de inspirar ou expirar. A quietude da minha casa, meu santuário meticulosamente construído longe do caos do mundo exterior, foi estilhaçada em 1000 fragmentos pontiagudos que se cravaram em cada nervo do meu corpo. Meus pais estavam me processando. Porada. As palavras, frias e afiadas, como estílicos de vidro, ecoavam na minha mente,
cada sílaba martelo batendo contra a parede da minha incredulidade. George e Eleanor Miller. Ellis, mês país. Eu fechei os olhos com forca, como se a escuridão pudesse apagar a imagem do papel branco no chão. A letra impressa em tinta preta que parecia sugar toda a luz do ambiente. Cheiro sutil de cera de abelha, do polimento que eu havia aplicado cuidadosamente na mesa de centro na semana anterior, pairava no ar aroma de cuidado e lar que agora parecia escárnio cruel. Abri os olhos novamente, forçando-me a olhar para o documento. Não era pesadelo. Estava ali, real, irrefutável. Minhas pernas, de repente transformadas em gelatina, ameaçavam ceder sob meu peso. Agarrei a borda da mesa de console de Magno. O frescor da madeira macia sob meus dedos tornando pequeno alívio, ponto de ancoragem no turbilhão de vertigem. Senti o suor frio brotar na palma das minhas mãos. Meus batimentos cardíacos martelavam contra as costelas, uma bateria descompassada e frenética. Lentamente, como se estivesse me movendo através de xarope denso, eu me curvei. O papel, retângulo pálido contra o calor do carvalho, parecia vibrar com uma energia malevolente. Meus dedos, agora úmidos e trêmulos, rocaram a borda do papel. A textura era áspera, quase cortante, diferente da suavidade que eu esperava de documento tal formal. Eu o peguei, segurando-o com as duas mãos, como se fosse artefato frágil e perigoso. Meus olhos se forçaram a reler, linha por linha, cada palavra golpe. Asterisco recorrentes, George e Eleanor Miller. Requerido, meu nome. Ricamento ilícito, quebra de contrato implícito, recupero de fundos de investimento. Enriquecimento ilícito. A frase me fez engasgar. Eu? Enriquecimento ilícito? De quem? Deles. O sangue subiu por meu rosto, não de vergonha, mas de uma fúria gelada que começou a se espalhar pelo meu corpo, substituindo o medo inicial. Eu comecei a andar pela sala de estar, ritmo frenético que não conseguia aplicar a tempestade dentro de mim. O som dos meus passos na madeira, geralmente tal calmo, agora parecia alto e intrusivo. Meus olhos varriam os objetos que eu havia escolhido com tanto carinho. O sofá de linho cinza, as almofadas em tons de azul e creme, a estante de livros cheia de volumes que eu havia lido e amado. Este era o lar que eles haviam criticado, o símbolo da minha ostentação, como meu pai havia insinuado. E agora, eles queriam uma parte dele. A voz do meu pai naquele último jantar ressoou na minha memória, clara como se ele estivesse ali, no canto da sala. Então, quanto isso te custou? Você deve estar nadando em dinheiro. E a minha resposta, foi bom negócio. E paguei em dinheiro. Aquele momento, o estalo no ar era a barreira invisível que se ergueu entre nós. Eu havia pensado que era inveja, talvez pouco de ressentimento por eu ter conseguido escapar da vida que eles não puderam. Eu havia tentado preencher o vazio, oferecendo ajuda, sugerindo soluços, mas eles sempre me afastavam. Agora, eu percebia que aquilo não era distância, era estratégia. Meu estômago se revirava. A xícara de café que eu havia deixado na mesa de centro, ainda exalando aroma morno e reconfortante, de repente pareceu nauseante. E eu precisava de ar. Abri a porta de correr da varanda, deixando o ar fresco da manhã de outono invadir a sala. O vento trouxe consigo o cheiro úmido de folhas caídas e terra molhada, lembrete da estação que mudava, assim como a minha vida acabara de mudar drasticamente. O céu estava de azul imaculado, salpicado por algumas nuvens brancas e preguiçosas, contraste cruel com a escuridão que se instalara na minha alma. Eu precisava falar com alguém, mas quem? Minha mente girava. Amigos, eles não entenderiam. Como alguém poderia entender que seus próprios pais estariam fazendo algo assim? A vergonha era veneno amargo na minha boca,
Minha primeira reação instintiva foi ligar para eles, exigir uma explicação, gritar. Mas uma parte mais fria e calculista da minha mente interveio. Este era um documento legal. Isso significava que eles já haviam falado com um advogado. Isso não era uma briga de família comum. Era uma guerra. Com as mãos ainda tremendo, eu peguei meu celular da bancada da cozinha. O metal frio do aparelho era um contraste com o calor febril da minha pele. Desbloqueei a tela, meus olhos varrendo a lista de contatos. Eu precisava de um advogado. Não um amigo. Não um conselheiro. Mas alguém que falasse a linguagem fria e impessoal da lei. Digitar advogado civil no campo de busca do meu navegador pareceu um ato de rendical, de aceitação da nova e terrível realidade. A lista de escritórios apareceu, cada um com seu nome formal, seus slogans de justiça e representação, e eu cliquei no primeiro que parecia mais sóbrio e profissional. Um site bem elaborado, com fotos de advogados com expressões sérias e confiantes. E eu respirei fundo, o ar ainda parecendo raspar na minha garganta. Liguei para o número. O som da desqueja, seguido pela melodia de espera, era agoniante. Cada toque parecia ecoar a minha crescente esperança. Escritório de Advocacia Harrington e Associados. Bom dia. Como posso ajudar? A voz da recepcionista era clara, polida e totalmente alheia ao colapso do meu mundo. Bom dia. Minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. Tive que pigarrear. Eu preciso marcar uma consulta. É sobre um processo. Meus pais estão me processando. As últimas palavras foram um sussurro, quase um segredo que eu mal conseguia admitir em voz alta. Houve uma pequena pausa do outro lado da linha, quase imperceptível, mas o suficiente para eu sentir o peso da minha confissão. Entendo. Podemos agendar um horário para esta semana. O Sr. Harrington tem uma vaga na quinta-feira de manhã, às 10. Seria conveniente para a senhora? Quinta-feira. Faltavam 3 dias. 3 dias para viver, com esta espada invisível pendurada sobre a minha cabeça. 3 dias para reler aquele documento, para absorver a traição, para tentar entender. Sim, eu disse, tentando injetar alguma firmeza na minha voz. Quinta-feira, 10 da manhã. Perfeito! Desliguei o telefone. O silêncio voltou a casa, mas agora era um silêncio pesado, carregado de expectativa e medo. E eu não conseguia mais ouvir o canto dos pássaros lá fora, apenas o zumbido persistente da minha própria mente. O cheiro do café havia sumido, substituído por um odor metálico e amargo que eu só podia identificar como o cheiro do pânico. Os dias que se seguiram foram uma névoa. Eu me movia pela casa como um fantasma, minha rotina desfeita. O trabalho, que antes me absorvia e me dava propósito, agora parecia trivial e distante. Eu mal conseguia me concentrar nas planilhas e relatórios que se acumulavam na tela do meu computador. Cada e-mail, cada notificação parecia um alarme, um lembrete do que estava por vir. Eu comia pouco, meu apetite havia desaparecido. O sabor da comida era insípido, ou o pior, amargo. À noite, o sono me iludia. E eu me deitava na cama, o travesseiro macio, e o lençol fresco não oferecendo nenhum conforto. A escuridão do quarto era povoada pelas vozes dos meus pais, pelas frases do processo, pelos porquê, que giravam incessantemente na minha cabeça. Às vezes, eu pegava o envelope e relia o conteúdo, como se pudesse encontrar uma pista, uma explicação oculta nas entrelinhas. Não havia nada além da linguagem fria e legalista. Na manhã de quinta-feira, o sol entrava pelas janelas, um brilho dourado que parecia zombar da minha ansiedade. E eu me forcei a tomar um banho, água quente escorrendo pela minha pele, mas não conseguindo levar a tensão que se agarrava aos meus músculos. Escolhi uma roupa que me desse uma aparência de compostura, um blazer escuro e uma blusa simples. E eu precisava parecer profissional, não uma vítima.
Antes de sair, peguei a pasta que havia preparado. Dentro, o envelope e copias do extrato da conta bancária que EU havia usado para pagar a casa. Uma prova incontestável de que o dinheiro era meu, fruto de anos de trabalho e sacrifício, e até mesmo algumas fotos da casa, daquela noite em que meus pais vieram visitar. Olhar para as fotos, para os sorrisos forcados e os olhos distantes, era como olhar para uma cena de crime. A viagem até o escritório do advogado foi uma tortura silenciosa. O trafego, o burburinho da cidade, tudo parecia distante, abafado. EU mal registrava as cores dos carros. OUOS, rostos das pessoas. Minha mente estava fixada no que EU diria, em como EU apresentaria minha história, em como EU convenceria um estranho de que meus próprios pais haviam se transformado em meus adversários. O cheiro de combustível e poluical entrava pelas janelas, misturando-se com o cheiro do meu próprio desespero. Finalmente, cheguei ao prédio de escritórios. Era um edifício moderno e imponente, com uma fachada de vidro espelhada. O saguão era especoso, com mármore polido, e um ar-condicionado que soprava um ar gelado. A recepcionista, a mesma voz que EU havia ouvido no telefone, sorriu educadamente quando EU me aproximei do balcão. Bom dia, EU, sou meu nome. Tenho uma consulta com o Sr. Harrington às 10. Minha voz ainda soava um pouco trêmula, mas EU vai oferecer a permanecer firme. Sim, senhor, meu sobrenome. O Sr. Harrington em guarda. Por favor, sente-se por um momento. Ele estará com a senhora em breve. Ela apontou para uma área de espera com sofás de couro e mesas de centro repletas de revistas. Eu me sentei, afundando no estofamento macio, mas a sensação de relaxamento era impossível. O silêncio da sala de espera, quebrado apenas pelo leve ruído de páginas virando e o sussurro de uma conversa distante, era quase opressor. Eu podia sentir o peso da pasta em meu colo, o peso da minha história, o peso da traição. Eu não estava mais sozinha com isso. Estava prestes a entregar minha dor, minha vergonha, meu pesadelo, a um estranho. E torcer para que ele pudesse me ajudar a acordar. Os meses que se seguiram aquele dia no escritório de Harrington foram um borrão de documentos, depoimentos e noites insones. A batalha foi ardua, mais dolorosa do que EU jamais imaginara, arrastando-me perto de uma dor que EU preferia ter deixado intocada. Mas, com cada audiência, com cada verdade exposta, com cada testemunho que confirmava a minha versão dos fatos, EU sentia um fragmento de mim mesma ser restaurado. O Sr. Harrington, com sua calma inabalável e sua mente afiada, foi a âncora que me impediu de afundar. A luz do local veio em uma tarde fria de outono. Não houve gritos, não houve lágrimas, apenas a frisa metálica de uma caneta sobre um papel e o som OCO das portas do tribunal se fechando. O juiz havia proferido a sentença, e a minha verdade finalmente havia prevalecido. As propriedades, os bens, o legado que era meu por direito e que meus pais tentaram me privar, foram restituídos. A traição que me sufocava foi exposta à luz do dia e, embora a ferida jamais quejizasse completamente, agora EU podia respirar. Hoje, sento-me na varanda da pequena casa que herdei da minha avó, um lugar que meus pais tentaram vender para financiar seus próprios caprichos. O sol da tarde filtra-se pelas folhas das árvores, pintando padrões dancantes no chão de madeira. O cheiro de pinho e terra molhada preenche o ar, uma fragrância limpa e honesta, que contrasta drasticamente com a poluição da cidade o odor de desespero que me acompanhou por tanto tempo. Em meu colo, não há mais uma pasta pesada de documentos, mas sim um livro de jardinagem com páginas marcadas. Olho para o jardim que um dia foi o orgulho da minha avó e que agora, aos poucos, eu trago de volta à vida. As roseiras estão começando a florescer e as ervas aromáticas exalam seus perfumes sutis.
Não há silêncio opressor aqui, apenas o canto distante dos pássaros, o suave murmúrio do vento e o leve zumbido das abelhas. E eu não sinto mais o peso da traição, mas a leveza da liberdade. Meus pais, eles são uma memória distante, uma sombra que eu escolhi deixar no passado. A dor ainda existe, um eco sutil, mas não me define, não mais. Pego a xícara de chá quente que está ao meu lado e sinto o calor reconfortante em minhas mãos. O amargor do passado se transformou em uma aceita cal serena. E eu venci. Não apenas a batalha legal, mas a batalha contra o desespero que ameaçava me consumir. Finalmente, estou acordada. E, pela primeira vez em muito tempo, sinto que o meu futuro é meu para cultivar. Assim como este jardim que agora floresce sob o meu cuidado. A vida, afinal, é um milagre resiliente.